Fala pessoal, só estou aguardando a Carol entrar para a gente tentar fazer a nosso bate-papo hoje. Lá no perfil dela não funcionou, então a gente vai tentar aqui pelo meu. Aguardando ela entrar só. Já entrou, vamos lá, vamos tentar ver se aguardando. Agora foi, Ei, agora deu finalmente, certo! Só que finalmente. eu perdi o meu filtro, peraí. Deixa eu Tá, botar um filtro, porque minha pele tá muito ruim. Ah, agora sim. Uma colocar um maquiagem, filtro também. assim. É, Vou tem que ter um colocar um filtro legal. filtro de. Eu não sei nem Põe o de botar filtro. senhora. De rímel. É, você aperta na carinha que tem embaixo, que tem uns brilhinhos, aí você coloca lá. Ah, vou colocar o mais gay que eu achar aqui. Isso. Aí, ó, que beleza. Só tem filtro Ai. de cor só. Vou Só ficar com tem essa de cara cor? mesmo. Ah, eu não Ah, tem sei. vários. Eu coloquei aqui, mas ele não foi. Sei lá. Televisão. Olha lá. Não. Deixa o que você Sacanagem. tava mesmo. Ó, a Tá de Silene aí, sacanagem. oi. Será que meu Olha pessoal lá. consegue vir aqui? Consegue, é só chamar eles aí. Deixa eu chamar, peraí. Vamos lá chamar todo mundo. Eba. Tem muita Vou gente para mandar pra chamar, gente. Assim. galera. Tô mandando para todo mundo que eu sei que gosta de ver a gente. Peraí. Muita gente, muita gente. E aí, perdeu suas aulas? Já resolvi tudo já. Suas aulas online? É, hoje eu dei duas aulas online. Venho Eu dei uma fazendo isso. só. Dei uma só. Foi a minha primeira aula online com a Ana Cláudia. Foi bem legal. Massa. É que a gente tem uma coisa diferente, né? Que é o instrumento que a gente faz, então tem uma diferença grande no jeito de colocar a aula, né? É, Sim. as ferramentas, né? Então a bateria é um pouco complicada de microfonar, tem todo um lance assim, então dá um pouquinho de trabalho. É, fala um pouco, Pê, como é que é esse negócio da bateria, porque todo mundo. Oi, Cá! Todo mundo fala, todo Carol, mundo tem curiosidade de saber, né? Ai, gente, eu vou deixar sem filtro, senão fica uma janelinha muito chata aqui. Peraí. Deixa o filtro pra lá. Vamos com a cara lavada mesmo. eu tô também de cara lavada, então. Mas vamos lá. Bateria Ó, passou Mai, desde 1800. Pois é, mano. como, como sempre, né, Mar? Você sabe que como baterista a gente sofre para montar, para microfonar, para Conta aí, comprar. Pê. Como que microfona? Microfona, passa na mesa de som, conta pro pessoal como é que faz. Como é que eu faço com as aulas online? Hoje eu tô fazendo a aula simplesmente pelo Zoom. Hoje as aulas que eu fiz foi pelo Zoom, né? Eu usei o Zoom porque é um som um pouco mais filtrado do que uma aula pelo WhatsApp, de repente, ou alguma coisa assim. E dá para você fazer com mais recurso, né? Quando eu uso o Zoom, eu coloco a bateria toda microfonada dentro do estúdio. Então eu uso os microfones na caixa, no bumbo, que são os instrumentos mais difíceis de sair no microfone de um celular, né? Tem muito grave, de repente não fica um pouco exagerado o som e não dá para você entender muito bem dentro de um som de celular. Mas o que eu faço? Aí eu passo dentro de uma mesa de som, né? Que aí no caso é uma mesa digital que eu uso. Aí do digital vai para o notebook e aí faz uma saída de som para eu conseguir fazer pela internet. Então, é toda uma parafernália lá para ficar um som de qualidade, né? E, logicamente, eu tenho que fazer uma passagem de som desses microfones nessa mesa de som.
Então é bastante coisa que tem que fazer. E aí tem que botar um microfone para poder falar, para as pessoas me ouvirem, né? Uso fone para de repente ouvir a pessoa também, porque tem o retorno também da aula, né? A pessoa está tocando, eu estou ouvindo aquilo que está acontecendo. E eu uso normalmente duas câmeras separadas. Eu boto uma câmera para a pessoa me ver, que nem a gente está fazendo aqui, e uma câmera que fica para o aluno ver a bateria inteira, ou às vezes eu preciso levar algum detalhe, aí eu mostro mais próximo a câmera daquele detalhe que eu quero mostrar. Então, são alguns recursos que eu uso, assim. E para o aluno, como ele não tem essa parte de equalização, eu fico muito mais no visual e eu sugiro algumas coisas para os alunos, né? Por exemplo, a bateria, em vez de ficar aquela coisa toda a bateria pura, assim, eu peço para eles colocarem pano, colocarem borracha nas peças para conseguir ficar um som mais abafado e eu conseguir entender o que eles estão fazendo. É a forma que eu consigo fazer de aula para eu entender o que está rolando, que eu consigo passar para eles, porque o meu som está equalizado, mas o deles não, né? Então, para eu entender o que está acontecendo, eu preciso que eles abafem um pouquinho a bateria. É um paranauê, né, para dar aula de bateria, mas você consegue. Para mim, é bem fácil, assim. Eu tenho deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho esse suportezinho aqui, que eu coloco o celular aqui, né? E eu gosto muito de usar a câmera frontal para falar com o suporte aqui em cima do piano, mas hoje ele não está aqui. Mas o celular, aí eu só troco de suporte e ele fica assim, ó, geralmente, em cima do piano, né? Então eu consigo mostrar para o aluno realmente o que é para fazer, né? Os movimentos, tudo certinho. Porque era uma preocupação que a gente tinha, né, Pê, no começo. A gente já tinha feito algumas gravadas, né? Então, assim, gravar, posicionar a câmera, fazer edição de vídeo, é muito diferente de dar aula ao vivo, assim. E hoje em dia a gente dá muita aula ao vivo, assim, né? Então, quando chegou a pandemia, né, que tudo precisou ser suspenso, pegou todo mundo muito de surpresa. A gente não tinha, acho que nem tripé, assim, né, a gente não sabia nem como que ia ser. A gente falou assim, ó, galera, vai acabar, a escola vai fechar e a gente precisa dar uma solução para isso. A solução é fazer aula online. Eu já tinha feito aula online com a minha professora uns anos atrás e eu gostava, mas eu sempre pensava comigo assim, nossa, mas fazer aula presencial é muito melhor. É que não tinha jeito mesmo. Ela estava lá em Tatuí, eu estava aqui, para não ter que ficar viajando. A gente fazia pelo Skype na época. E era legal também, uns 3, 4 anos atrás, a conexão não era tão legal, né? Então caía bastante, travava bastante. Então eu tinha uma outra ideia de outra época, como que era essa aula online por videochamada. Então foi uma surpresa positiva o que aconteceu de lá para cá, né? Porque eu vi que tanto eu consigo dar aula, eu consigo mostrar tudo o que eu quero, né? Através dos ângulos que eu quero, na hora que eu quero. E os alunos também conseguem compreender bem, né? A gente tem uma qualidade boa, né, de conexão. Então foi super positivo, né? Acho que para você também, né? A sua internet, ela tá travando um pouquinho. Eu não sei se você tá com um sinal baixo aí. Não tá, não. Deixa eu ver aqui. Tá pipocando um pouco. O pessoal, vê se vocês podem ajudar a gente nisso aí. Vocês estão ouvindo bem, eu e a Carol Vocês estão conseguindo falando? entender? Tá travando alguma coisa? Manda aí no chat aí pra gente ver. Porque pra mim você fica dando umas travadas assim. Não sei se aparece pra vocês também. Se eu colocar no 4G, será que melhora? Vamos testar. Peraí. Deixa eu desligar o Wi-Fi, aí fica só no 4. Falando que você que tá com a internet mais travada.
Agora tá Travou? normal. Agora tá Tava legal? travado, agora tá rolando. Ah, tá. Vou deixar no 4G então. Só porque eu tava falando Tá. da conexão, que a conexão tava boa. Eu, Mas é isso, eu acho que esses horários da noite também, eles são mais difíceis, né? Eu costumo dar aula mais à tarde, no final da tarde, então nesses horários geralmente a conexão tá bem mais sossegada. Agora à noite eu acho que tem mais tráfego, né? Pode ser que fique mais congestionado mesmo. sim. Ah, mas acho que eu tô em outra rede aqui, por isso que a minha tá legal. Pode ser modem, um roteador, alguma coisa assim. Pode ser, pode ser. Que a internet é a mesma coisa. Bom, Pê, e a gente não se apresentou. é verdade. Então comece você. Na verdade, eu me apresentei lá na outra live que eu comecei e não deu certo, mas vamos falar de novo. Para quem não sabe, eu e o Pedro somos irmãos. Nós não somos gêmeos, já perguntaram isso hoje para mim, se nós éramos gêmeos. Nós não somos gêmeos. Nós temos uma escola de música aqui em Botucatu, já há 7 anos. Esse ano a Domus fez 7 anos em janeiro. A gente até fez uma festinha e logo depois da festinha rolou a pandemia e a gente fechou. E desde então a gente tem feito as aulas todas exclusivamente online, né? A escola está fechada já há 120 dias e a gente deve voltar no mês de agosto com algumas aulas presenciais, bem poucas, mas até agora o que a gente teve de resultado com as aulas online foram bem assim animadoras, né? Tudo que a gente fez até agora, todo o nosso trabalho tem sido muito prazeroso pra gente. E, P, deixa eu falar para você. Voltando a falar no primeiro momento, quando a gente entrou nas aulas online forçadamente, né? Que eu lembro que rolou com os professores assim também, né? E agora, como é que a gente vai dar aula? Principalmente com a bateria. Eu lembro que a gente ficou muito preocupado com a bateria, né? Aí você falou de todo o processo que você tem que fazer para conseguir dar uma aula online, né? Você não consegue dar uma aula, por exemplo, aqui pelo Instagram, só usando a câmera do celular, que nem a gente está fazendo agora. Não é possível. Você tem que montar todo um aparato de microfones, passar por uma mesa de som. Eu já não tenho essa dificuldade. Eu consigo simplesmente posicionar minha câmera aqui no piano, né, no ângulo que eu quero, e tá tudo certo, tá tudo mais fácil, né? E teve um segundo momento também, que acho que foi lá pelo segundo, terceiro mês, quando a gente já estava, já tinha engrenado mais nas aulas, né, estava mais acostumados, né, que a gente resolveu ampliar. Falamos, não, vamos anunciar para mais pessoas que a gente está fazendo as aulas online e vamos ver se mais alguém quer, porque já que a gente não consegue atender a pessoa pessoalmente, né, aqui na escola, vamos ver se mais pessoas querem. E acabou chegando pra gente pessoas de outros lugares, então isso foi muito legal também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é o grande lance do online, é a gente ter essa possibilidade de dar aula para quem não está em Botucatu, não está de repente próximo da gente, ou às vezes até de cidades próximas que queriam fazer aula aqui e não podiam por questão de eu tenho que pagar um pedágio, tenho que pegar a estrada. Então, você acaba conseguindo dar as aulas para essas pessoas de uma outra maneira, né? O online ele é diferente da aula presencial, então a gente se habitua a dar essas aulas online também. Eu vejo muito dessa forma. Não é melhor nem pior, né? São formas diferentes de dar aula. Eu encaro dessa forma. E assim, aliás, antes de continuar, eu não fiz a apresentação também, porque você está com seus alunos aí também, né? E a galera acho que não me Alguns. conhece. É. Além dos meus aqui, tem os seus também. Então, meu nome é Pedro, eu sou baterista, irmão da Carol. Eu dou aula online por videochamada, né? Faz alguns meses, né? Por causa da pandemia. E eu venho fazendo. Eu tive um pouquinho de sorte, vamos dizer assim, porque desde o ano passado, no meio do ano mais ou menos, eu comecei a fazer aulas aqui para a internet, para o Instagram principalmente, mini aulas e trazendo algumas informações, né? Então
eu fui desenvolvendo um pouquinho mais essa parte de como fazer para que uma bateria tenha um som legal numa gravação, de repente num celular. Então eu testei muita coisa, acabei aprendendo muita coisa, pesquisei muita coisa, então na hora de eu fazer uma videochamada foi muito mais fácil, né? Para eu começar a dar essas aulas. Então eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava de som, o que não ficava bom. Já tinha ido atrás de fazer uma iluminação melhor, para os alunos conseguirem enxergar melhor a bateria, pesquisa de microfone, enfim, tudo o que funcionava, né? E também esse negócio também é importante porque a gente faz muita aula presencial, mas você tá na frente da câmera é diferente, né? Te dá uma travada, você tá no começo do negócio, você trava pra caramba, né? O começo foi horrível. E você pode ser o cara mais extrovertido do mundo, bota a câmera e um REC na tua frente, você trava. O começo É foi a maldição horrível. do botão REC, né? Então, a gente trava muito, tem todo esse lance. Então, para quem começou só quando teve a pandemia, quando teve isolamento, teve mais dificuldade naturalmente, né? Mas para quem já estava vindo fazendo vídeo, esse tipo de coisa, que foi o meu caso, desde o ano passado eu tive um pouquinho mais de facilidade. Então, me ajudou bastante ter começado antes a fazer as aulas online, né? E ter investido em equipamento antes, né? Ano passado, por exemplo, que eu adquiri a mesa, né, de som, então me ajudou muito para fazer essas aulas online hoje. Então não precisei aprender em cima da hora. Isso foi bom. Sim. Na Consegui ter verdade, eu acho que essa você facilidade. pegou uma tendência. A gente já tinha essa tendência, né? Eu também já estava começando a querer caminhar fazer esse caminho novo, né, do digital. Só que a gente ficava, né, meio assim, falava, bom, mas, né, será que vai ser tão bom assim? E na verdade a gente teve um empurrão, né, pela pandemia, assim, né? Foi o pontapé, assim, tipo, vai. Agora você tem que ir, vai do jeito que der para ir, né? E isso foi legal, no fundo, né? Porque de repente, se a Sim. gente ficasse esperando o momento certo, a gente estava até hoje, assim, né? Pisando na ponta do pé. Será que vai dar certo? Será que é legal, tão legal assim, né? Por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas têm tanta Uhum. dificuldade, né? Eu acho que Sim, você se antecipou. a gente ter feito isso antecipa bastante. E a gente aprende muito, né? Assim, na hora do aperto que a gente aprende mesmo, né? Então a galera fica esperando o momento certo para fazer as coisas e não funciona, não acontece, né? Tem que meio que Sim. botar a cara e ver o que acontece na hora do aperto mesmo. E a gente Sim. é meio parecido nisso, né? A gente faz as coisas meio É a lua em que. Sagitário. A A gente gente tem a lua em gosta de fazer as Sagitário. coisas. Deve ser isso. A Marina perguntou alguma coisa. Eu não consigo Vamos ver passar. aqui. Vê se você consegue. Eu não consigo passar. Acho que eu sou Achei convidada. Eu não aqui, consigo mexer achei. no chat. Vamos lá, eu leio as perguntas então. Ela perguntou aqui: vocês acham que conseguem prender a atenção dos alunos igual nas aulas online? Eu acho que em relação à presencial, né? Responde aí. Então, eu acho que depende, né? Como o Pedro falou já. A gente querer comparar a aula presencial com a aula online é um erro, porque nunca vai ser igual, né? A aula presencial ela tem características que a aula online jamais vai ter, né? Mas em questão de possibilidade, né, é possível ter aula à distância, né? Como é a nossa única saída, né, a gente tem conseguido fazer sim. Mas não dá para comparar as duas coisas, tá? Outra coisa que eu percebi também, que outros professores aqui da escola perceberam, somos eu, Pedro e mais 5 professores, né, P? A gente contou 4 ou Mas, 5 cinco. professores. A gente tem aula de canto, tem aula de contrabaixo, de guitarra, de violão, né? Ou tem outra professora de piano, outra professora de bateria. E o que todo mundo constatou, assim, é que as crianças, por exemplo, é impossível prender a atenção delas. Só que, assim, quando você fala criança, você está generalizando. Bom, criança, você pensa mais ou menos até uns 12 anos de idade, você não vai conseguir prender a atenção. Então, assim, para as crianças foi muito difícil,
né? Porque para as crianças sentarem e prestarem atenção e terem foco é muito mais difícil. E a gente precisa muito mais da colaboração dos pais, por exemplo, né? Se os pais não forem parceiros nossos nesse momento, né, de sentar a criança no instrumento, ficar meio perto para pedir foco para ela, né? Não, vamos prestar atenção. Porque para eles enxergam o celular, né, o tablet, o computador como brincadeira, né? Então, quando a gente passou para esse formato, muitas crianças pararam de fazer aula, né? Eu tenho no momento uma criança, a Laura, ela tem 7 anos, é a minha única aluna que está fazendo, é a minha única criança que está fazendo aula online, eu não sei se ela está assistindo. Se tiver um beijinho para você, Laura. Bom, a gente fez aula ontem, foi ótima a aula. Ela tem um super foco, mas a mãe dela está sempre do lado, está sempre por perto, né? Porque também ela é uma criança, né? Então, às vezes, ela se distrai, ela fala de outros assuntos. Então, a mãe está sempre perto também para, né? Porque, né, a mãe, eu também sou mãe, né? Tem que estar ali do lado, né? O Rodrigo tá falando. Tudo bom, Rodrigo? Que ele sofre muito com isso. O Rodrigo é professor de piano também, meu amigo. Legal. Sofre muito com isso. Mas a Carolzinha, eu acho que ela tá aí também, que é outra professora de piano aqui nossa. Aliás, depois de amanhã vai ter collab com ela, eu e ela, vai ser a live das Carols. A gente vai falar sobre outras coisas também, mais sobre piano, assim. Vocês já estão convidados, todos vocês. Depois de amanhã, às 6 da tarde. A Carolzinha, ela teve um problema também com as crianças. Eu acho que ela não conseguiu reter nenhuma. Todas saíram, todas preferiram esperar, na verdade, voltar à aula presencial. E a gente super compreende, porque criança é outro departamento mesmo. Mas os adultos têm dado bem certo. Eu acho que na mesma coisa, assim, para mim foi a mesma coisa. Eu tô com um aluno criança, né? E da mesma forma que a sua aluna, ele tem bastante foco, então é mais fácil de prender ele ali na frente. Mas mesmo assim, a aula com a pessoa fica meio enrolada, né? Ele começa a inventar coisa, conversa bastante. É normal. Se você for ver na aula presencial, é o jeito dele também, sabe? Criança é muito assim e já estou acostumado. Então ele dá aquela enrolada, conta uma história e tudo mais, o que aconteceu no dia. Isso faz parte da aula, né? A aula, ela não é só tocar, 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 técnica, técnica. A aula de música, ela tem todo um em volta aí, né? Então as crianças, elas contam história, elas querem tocar alguma coisa específica, né? Eu para atrair as crianças, assim, eu uso bastante música. Então eu tô sempre perguntando as músicas que ele gosta, que ele quer tocar e tal, né? Para os adultos, eu utilizo menos, tá? Mas depende também do foco dele. O que ele quer com as aulas de bateria. Então tem alunos que querem que já, por exemplo, tem um aluno meu novo que ele já toca e ele queria resolver algumas situações dentro do tocar a bateria. Então ele queria técnicas específicas, tocar estilos específicos. Então a gente foca muito em exercício, em tocar exatamente direto ao ponto. A gente não fica tocando repertório, por exemplo, na aula, né? Então pode ser uma aula um pouco mais puxada, mas foi uma coisa que ele me pediu, então é uma aula focada para ele, certo? Uma aula focada nisso que ele quer. Normalmente quando os adultos eles chegam para fazer aula e eles falam assim, eu quero aprender a tocar batera. Aí a aula é um pouquinho mais suave, né? Então tem o caminho que eu sempre sigo com meus alunos, né? Que eu sei que é o que vai resolver em pouco tempo ali, ele tocar as músicas que ele quer. Mas sempre, entre uma aula ou outra, a gente tem um pouco de repertório, né? Tirar um groove específico, uma virada específica. E aí, como presencial, eu consigo colocar na caixinha aqui, e ele vai tocando junto tal, e eu vou observando, né? Quando ele está fazendo online, como tem esse problema da informação chegar para ele e depois voltar para mim, esse tempo é impossível da gente sincronizar uma música e ele tocar lá e que saia no mesmo tempo, né? Então tem esse problema no online, a parte do repertório sempre vai ser Essa é uma das dificuldades, né?
Nosso tema é dificuldades e benefícios. Essa é uma dificuldade bem grave do digital. Às vezes Acontece. compensa você pedir para o aluno gravar, né, e mandar para você. Eu peço muito isso. Grava, quando eu não consigo ver ao vivo, né? Grava tal coisa para mim e me manda para eu conferir depois, né, para ver se está legal. Porque às vezes durante a aula mesmo a gente não consegue, porque fica desencontrado. Você quer ligar um metrônomo, por exemplo, né, para o aluno É. acompanhar. Isso aconteceu hoje na minha aula. Eu quis ligar um metrônomo, mas a sincronia estava diferente e a gente não conseguiu fazer. Então eu falei, bom, vamos fazer sem então, e em casa você pode fazer com o metrônomo e tal e tal. Então é Eu tenho isso, né? dado um pouquinho de sorte assim com relação ao metrônomo, porque eles têm sempre algum outro celular emprestado que eles conseguem ligar o metrônomo enquanto eles estão falando comigo, sabe? Ou no Sim. caso um adulto aí que ele vai ter um computador ali, ele consegue ligar o metrônomo, então eu tenho tido um pouco mais de facilidade com isso. E aí, mas, por exemplo, entra numa questão assim, às vezes o aluno não sabe mexer no metrônomo. E aí Sim, você tem que ensinar ele, vai ter que dar uma aula para ele de como mexer no metrônomo. Faz parte da aula de fazer sim, tocar a bateria também é saber mexer nas ferramentas, né? sim. Então muda um pouquinho, né? Então são desafios novos assim de você trazer ferramentas que você não, de repente não ensina na aula normal, assim, ou demora muito para passar esse tipo de coisa, né? Sim, é Às vezes a isso. bateria do cara tá desafinada. Você tem que ensinar o cara a afinar a bateria naquele dia, sabe? Porque não vai dar para fazer aula. Porque o negócio fica ruim demais de ouvir. Você fala assim, cara, vamos afinar a bateria? Vamos aprender hoje? Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, às vezes a aula está programando uma coisa, ela vira outra coisa. É Isso isso. acontece muito. Já no presencial acontece, né? Sim. E o professor tem essa arte de saber mudar o jogo em cima da hora porque alguma coisa específica aconteceu, né? Então, é É isso, normal. esses últimos 10 anos deram pra gente bastante. Jogo de cintura, né? Sim, Experiência é como bom nessas professor. horas. Fê, Sim. fizeram perguntas. Vamos Dá ver. uma lida. Vamos ver. Abaixo da Mar, perguntou foi o Fábio Carvalho, English. Herege. Herege? Fala, Fábio. Ó, deve ter tido também problemas com os vizinhos, né? Porque os alunos ficam em casa. Os vizinhos deles estão achando pior, né? Os bateristas, com certeza. Os nossos, Porque se eles ele não já estão tocar, acostumados. os nossos, a gente tem uns acordos aí, né? E umas salas É, mais equipadas para não ter muito vazamento e tal. Então a nossa escola já tem, como a gente já está com 7 anos, a gente tem bastante cuidado com isso, né? De não irritar muito os vizinhos. Às vezes vaza alguma coisa normal, mas a gente tenta eles são nossos amigos. isso, sempre deixar tudo muito certinho e tal. Vamos ver mais perguntas aqui. Rodrigo Costa mandou boa noite, chegou a tempo. Esse que é o professor também, né? Tava dando Sim, aula. sim. Tá. É a nossa vida. É, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá. O que é o metrônomo? Célia? Ah, foi a Célia que perguntou. Vai, Célia, Carol, explica o que é o metrônomo. eu tô sem o metrônomo aqui, tá? Mas peraí, deixa eu pegar um. Metrônomo é um negócio que existia um tempo atrás, não sei se você já viu. Ele ficava em cima do piano, a gente usava muito metrônomo no piano, que era uma pirâmide, assim, era tipo uma pirâmide, assim, que ele tinha um ponteiro, assim, você dava corda nele, assim, e ele ficava tchu, tchu. Isso aqui é uma pirâmide mesmo, tá? Não é um metrônomo. E você definia o tempo que você gostaria que ele batesse para você acompanhar a sua música, né? Você sabe, a música ela é feita por batidas por minuto, né? Então você acompanhava essas batidas por minuto. Só que com o passar dos anos, os metrônomos também foram se modernizando, viraram digitais. Isso aqui não é um metrônomo, isso aqui é um iPod, tá? O meu metrônomo não está aqui, mas é só para mostrar para você. Que é mais ou menos desse tamanho, e a gente coloca geralmente do lado do piano também, liga ele
seleciona a velocidade e ele também bate digitalmente. Só que hoje em dia é melhor ainda, porque a gente consegue ter metrônomo até no celular. Tem aplicativos com metrônomos e são muito úteis. Eu só não mostro para você porque eu estou usando meu celular nesse momento com o metrônomo, mas depois eu mando uma foto do meu metrônomo para você, tá bom? A Célia é minha amiga. Mando uma foto para você. Isso aí, metrônomo é o melhor amigo do músico, né? Na aula de Há, bateria não pode faltar há também. controvérsias. Pode ser o inimigo também. Se você não, não gostar Há muito dele, vai ser bem controvérsias. inimigo. Vamos lá, continuando aqui nas perguntas. Diary Paula F. Mello. Pergunta para ambos. Olá, Carol. O conteúdo programático das aulas presenciais que vocês planejam sofre mudanças quando vocês pensam em aulas online? O conteúdo programático, não. Mas o formato como a gente apresentou esse conteúdo nas aulas mudou um pouquinho, sim. Mudou. Porque a gente teve que. Bom, a gente fez isso. Eu pelo menos fiz isso experimentando. Eu tentei de uma forma. Se não dava certo, tentava de outra forma. Por exemplo, apresentar um assunto novo no ao vivo, assim, na videochamada, né? Eu aprendi que isso não é muito legal. Eu prefiro gravar um vídeo que a pessoa pode assistir várias vezes se ela quiser. Se ela não entender, ela pode assistir de novo, até entender, por exemplo. Né? E eu consegui ter controle do ângulo também. Né? Tipo, ó, eu quero que você veja a minha câmera aqui no centro do piano. Agora eu quero que você veja a vista lateral aqui. Quero que você veja a curvatura dos meus dedos, então eu tenho que mudar a câmera. Então, assim, se a pessoa está na aula presencial comigo, é simples, eu falo, ó, vira aqui assim a cabeça que você vê como é que eu faço para tocar. Então, assim, o formato mudou, né? O conteúdo não dá para mudar. Não precisa ser mudado, não. Eu achei no começo que eu precisaria mudar, mas depois eu fui vendo que não precisaria. Por exemplo, eu achava que eu não ia conseguir ver o dedilhado dos alunos. Não ia conseguir acompanhar direito. Mas assim, se todo mundo também tem um suporte desse que eu tenho para apoiar o celular e eu tenho um ângulo, uma visão boa do que eles estão fazendo, dá super certo também. Né? Acaba sendo uma limitação mais de equipamento assim do que de conteúdo. O conteúdo, ele flui. O nosso ouvido ajuda bastante também, tá? O meu ouvido ajuda bastante. Porque às vezes, sei lá, a imagem não tá legal, o ângulo não tá muito legal, não são todos os alunos que vão ter tripé, tá? E eu não foi uma exigência que eu fiz quando a gente começou. Eles compraram eles mesmos tiveram necessidade, mas não foi uma coisa que eu pedi. Então, assim, a gente conta muito com o ouvido, né? Eu não tô vendo direito o que você tá tocando, mas eu tô prestando atenção com o ouvido. Então, deu uma nota errada, eu não tô olhando, mas eu falo, não, tá errado. E isso a gente faz eu faço muito pelo ouvido, né? Tem que ter ouvido, hein? Tem. Tem que ter ouvido. Eu tenho a impressão assim que na bateria é mais fácil de ouvir, porque as batidas são mais fáceis de distinguir do que uma nota musical específica, né? Eu acho que para mim é mais simples de ouvir e principalmente porque não é um dedo e sim uma mão que está indo naquela peça. Mas é lógico, uma aula, por exemplo, o cara vai fazer uma coisa muito rápida, não vai dar para ver quantas notas ele fez, vai no ouvido, né? Eu escuto pelo Sim. ouvido, assim, porque a internet não, ela faz um movimento muito rápido, você não vê quantas vezes eu fiz isso, né? Então, você vai pelo ouvido, fiz tarará, sei quantas notas o cara fez, por de tanto ouvir esse tipo Pelo som, né? Não de pela figura, né? imagem. Sim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim, que acontece para você ali, né? Então, Será que a gente respondeu a pergunta? Acho que sim, acho né? que sim. Para mim é a mesma coisa, não tira nem põe, assim, o conteúdo programático é o mesmo, só mudou o jeito de passar. Eu fazia a aula de uma forma sempre parecida, meus alunos sempre funcionam muito bem, e eu tive que ir adaptando a cada aula nova e a cada aluno diferente também, porque tem alunos que funcionam algumas coisas e tem outros alunos que não funcionam tão bem. Então, a gente vai acabando adaptando essas coisas nas aulas específicas dos alunos, né?
o jeito de passar. Então, preciso que a sua câmera seja desse jeito para eu entender o que você está fazendo. Faça isso, faça aquilo. Tem aluno que eu preciso mandar antes as coisas, que é melhor para ele ler. Se ele tem uma facilidade para ler, eu já mando antes. Aí ele já vai lendo. Chegar na aula, ele só executa para mim. Tem aluno que não é bom de leitura, que eu tenho que realmente passar a matéria dele já na hora da aula. Então eu já vou me programando como eu vou fazer isso, né? E eu vou pedindo da mesma forma. Eu peço vídeos. Não deu para fazer a virada X da aula lá. Pô, me manda um vídeo até dia tal, fica de lição de casa pro cara, sabe? E é uma forma da gente ter de feedback, assim, e tá sempre incentivando ele a aprender também. Sim. E vamos falar uma verdade também, né, Pê? Com essa situação toda, a gente saiu de uma zona de conforto que a gente tinha, né? A gente sempre deu aula desse jeito. Então, assim, quando apareceu essa novidade, digamos assim, a gente teve que correr para se reinventar. Então, assim, às vezes, não sei você, eu me senti às vezes muito assim, tipo, desestimulada, sabe? Porque até os próprios alunos, às vezes, eles vinham sem estudar na aula, né? Aí você falava, bom, então tudo bem, né? Eu nunca fui de dar bronca, assim, né? Mas eu falava assim, bom, tudo bem, já que você não estudou em casa, então vamos estudar um pouquinho aqui na aula para eu conseguir passar um conteúdo novo para você, né? E eu vejo que no online, pelo menos com os meus alunos, eles estão estudando mais. Porque é como se fosse assim, eu ligo, né? A gente faz a videochamada, oi, aí, tudo bem? Conversa um pouquinho e tal, vamos começar. Se eles não estudaram, eles ficam extremamente sem graça. Eles ficam tipo, ou então eles falam assim, professora, eu prefiro não ligar hoje, eu prefiro fazer essa aula outro dia, porque eu preciso estudar mais um pouquinho, que ainda não ficou legal. Então, assim, eu achei que até para eles, essa mudança de paradigma assim, foi legal, porque mudou tudo para eles também. Eles ressignificaram, digamos assim, o estudo, né? Deixou de ser aquela coisa meio que inerte, né? Eu vou lá toda semana e tal. Porque é mais fácil você enrolar uma pessoa na sua frente, né? Às vezes ele chegava aqui e ficava conversando, a gente não viu o tempo passar, então não estudei direito. Mas meio que sempre foi assim, né? E no online parece que não sei. O pessoal parece que tá levando mais a sério. Pode ser sorte minha. É um pouco, viu? Porque eu tenho uns alunos mais safados, assim. Os caras vêm falando na minha cara que, putz, cara, não tive tempo. Falar assim, pô, amigo, uma semana você não tem a meia hora pra dar uma sentada na bateria, tá difícil a tua vida mesmo, assim, sabe? A minha tá corrida, eu sento na bateria, pô. Sabe? Mas lógico, tudo na mesma brincadeira, né? Cada um tem o seu tempo, mas a gente tá sempre preocupado com o cara melhorar, né? Então o cara vem e fala, pô, não deu tempo. Aí eu me preocupo um pouco. Eu falo assim, bom, então vamos organizar o seu tempo. Não é que você tá sem tempo, você tá ocupando o seu tempo errado. É sempre a melhor saída, né? Claro, eu fiz uma live sobre isso, segunda-feira, sobre organização de estudo, que a galera não sabe se organizar. É muito comum, né? Não sabe como estudar, né? Não sabem estudar sozinhos, né? Não sabe estudar. Então, é uma coisa muito simples de fazer, dá um trabalhinho de organizar e pegar o hábito, mas é simples de fazer, é simples de colocar no papel e começar a tentar, pelo menos. Essa parte é muito fácil, né? Então, eu fiz essa live para falar sobre isso na segunda-feira. E muita gente já me mandou o feedback, olha, eu estou usando a tua tabela, disponibilizei no meu grupo do WhatsApp a tabelinha. Uma tabelinha simples de Excel, 30 dias lá, cada dia que você estudar, quanto tempo você estudou, que assuntos você estudou, quanto tempo você precisa para estudar tal coisa, um total, e abaixo uma tabelinha sobre BPM, velocidade dos assuntos que você estudou. Super simples, umas dicas, né, do lado para você manter o foco. E eu acho que às vezes a gente não faz uma coisa dessa, mas é simples de fazer, é simples de resolver. Né? E o professor, acho que o papel do professor é resolver os problemas do aluno mesmo, né? Então, sim, a gente ou pelo tem que menos fazer ajudar, esse tipo de ferramenta. Né? Sim, achar um caminho dele resolver isso. Mas eu acho isso, foi outra coisa que foi esfregada na nossa cara, assim, né?
o quanto o aluno se dedica em casa, antes da pandemia, isso não mudou, né? Se você é um aluno que você não tem hábito de estudar, não é porque você está fazendo aula à distância que vai ficar ruim e você não vai estudar, não é isso, né? Porque a gente tem uma missão com os alunos de passar o conteúdo. Então a gente passa o conteúdo, a gente mostra da forma mais mastigadinha possível, né? Mas se o aluno também não pegar sozinho em casa e estudar, porque o estudo de música é isso. Você vai uma vez por semana, você tem uma consultoria com seu professor, digamos assim. Ele passa o conhecimento para você que você precisa absorver, mas o trabalho, ele durante o restante da semana, sem ser aquele um dia que você ficou com seu professor, é todo seu. Isso não mudou. Isso eu acho que foi o mais que ficou mais assim na nossa cara, né? Porque isso era meio disfarçado antes, né? Não sei. Isso ficou muito mais evidente agora. Ficou muito mais evidente. Quem estudava, quem não está estudando. Quem não está estudando não é porque não está fazendo aula presencial. Quem não está estudando é porque não quer estudar. Isso ficou muito evidente. Assim. Aí, às vezes a gente vai precisar trabalhar com a motivação de cada um, né? Isso varia muito, né? As pessoas são muito diferentes, então cada um tem um tipo de motivação, os alunos são diferentes. Os alunos você precisa achar a motivação dele. Sim. E isso virou um desafio. Isso virou um desafio tanto para alunos quanto para professores, né? Porque, é uma coisa... sei lá, a gente convive bastante junto, a gente se vê todo dia, né? Então a gente se motiva muito, né? Sempre. Mas a gente tem colegas, professores, que se desmotivaram muito durante a quarentena, porque como perderam a rotina, né? A rotina que tinham de vir diariamente dar aula e tal, tudo isso foi tirado muito bruscamente, né? Alguns professores chegaram até, não sei, próximo a ter depressão, né? Mas é mais por isso, mais por, eu acho, medo do desconhecido, medo do novo, né? Que é muito natural. A gente, de repente, não tem isso porque a gente tem um espírito um pouquinho mais aventureiro. Mas e a gente conversa muito sobre isso, né? Sim, sim. Mas muita gente não teve esse apoio, né? Muitos professores não tiveram esse apoio psicológico, né? Mas é difícil. E para os alunos também, essa parte emocional de ficar longe da escola, isso também teve que ser trabalhado, né? Então, assim, as aulas ficaram... Mundo, né? As aulas ficaram um misto de aula de música, mas também ficou uma coisa muito mais... Não sei, para mim, com os meus alunos, me aproximou mais. Eu me sinto mais próxima deles agora, porque também eu estou sempre falando com eles sobre isso, né? Como melhorar isso, né? Como sabe uma coisa que melhorou muito? Um pouco, né? Uma coisa que melhorou muito na aula online? Falta. Não tem mais falta. Eu também achei. Os meus alunos, tipo, o dia da aula, o cara tá lá. O cara tá esperando. Deu 2 minutos de atraso, o cara, ia mandar mensagem para você, sabe? Umas coisas assim que o cara que atrasaria 15 minutos toda vez para fazer uma aula, para chegar aqui, chega atrasado e tal. Então a falta mudou muito, né? E eles avisam muito mais quando eles não podem aparecer, né? Eles não vão poder fazer a aula, eles mandam mensagem, né? Então acontecia muito nas aulas da gente ter aulas perdidas, assim, né? Falta, não avisa, some. Aí o cara vai falar, putz, ontem não deu. Aí, o Rodrigo falou, tudo, eu virei né? um coach também. É quase um coach, viu, Rodrigo? Tô quase fazendo curso, Rodrigo. É quase isso mesmo. Vou entrar na faculdade de psicologia ou fazer curso de coach aí para pegar, porque os caras estão lá deprê. Os alunos estão depressivos. Mas vamos lá. Acho que foi isso, né? Então vamos falar um pouquinho de benefícios agora das aulas online. Eu vou listar algumas que eu achei, assim, que eu achei bem legal. Que até eu fiz um destaque sobre isso nos meus stories, uns 15 dias atrás. Eu deixei salvo, quem quiser assistir depois. Aula online versus aula presencial, né? Eu acho até nada a ver comparar, mas muita gente pergunta, então colocamos lá. Mas os benefícios que eu acho, os principais, assim, da aula online, é essa questão do multiângulo, de você colocar o foco da câmera aonde exatamente você quer que o aluno prenda atenção,
né? Se você for comparar, eu acho errado comparar com o presencial, mas vamos lá. Se você está presencialmente com o aluno, ele está do seu lado, se ele não tiver muito focado em você, ele vai passar despercebido, ele vai falar quê? Né? Ou vai olhar para o outro lado. Então, isso para mim foi um benefício, para mim, tá? E a questão de eu conseguir dar aula para mais pessoas de fora de Botucatu, isso para mim foi o ponto alto, assim, né? Hoje eu dou aula para Porto Alegre, Feira de Santana, não sei nem se o pessoal tá aí. Rio de Janeiro, dei hoje. Acho que são esses, por enquanto são esses, de fora, assim. Então, o pessoal, assim, de múltiplos lugares, assim, às vezes até fora do Brasil. Tem um aluno lá em Portugal também. E é muito interessante isso. Se eu estivesse pensando em dar aula presencial aqui na Domus, eu só posso dar aula para as pessoas de Botucatu, né? Então, assim, quem queria fazer aula comigo antes não tinha essa opção. E hoje No tem. máximo da região, né? E o cara tem que se No deslocar, máximo. é complicado. É muito mais complicado, assim. Eu acho que esse benefício, eu acho que isso aí que você falou é muito interessante, a parte dos ângulos, né? Você consegue colocar a pessoa para entender exatamente o que você quer que ela veja, né? Isso é muito bom. E eu acho que o maior benefício é esse que você consegue alcançar qualquer pessoa do Brasil todo, né? Que queira fazer aula com você. Então, isso é muito legal. Você consegue conhecer pessoas de lugares muito diferentes, de pensamentos muito diferentes. É muito enriquecedor, assim, né? De qualquer forma. Eu acho que é muito legal. Eu fiz muito contato de um ano para cá, fazendo as aulas e estando na internet, botando a cara a tapa, a gente conhece muita gente, a galera começa a conversar com você, tem muita gente que gosta do jeito que você dá aula e se identifica com você. Então é fácil de dar aula para essas pessoas porque o seu jeito é o jeito que elas gostam de aprender. Então eu acho que é o mais legal, né? De repente, numa uma coisa mais presencial, só tem aquele professor ali. Então, às vezes, o aluno não se encaixa muito com você. Ele faz No aula com online você ele porque ele mora naquele bairro, né? Pode então, acontecer. no online tem essa parte boa. Você faz aula com o cara que você se identifica. Eu já comprei inúmeros cursos online de bateria, porque eu estou sempre estudando, né? Apesar de ser professor, eu estou sempre estudando. Compro Sempre, para cursos. sempre. Compro cursos, inclusive, iniciantes, para ter repertórios também diferentes, ver como é que as pessoas dão aula, ver se eu posso trazer coisa nova para a minha aula. Preocupo com isso bastante. Então, já vi muito professor assim dando aula e trago coisas interessantes deles, né, para as minhas aulas. Isso só enriquece a aula. E às vezes tem alguns professores que os cursos deles não encaixam para mim também, sabe? Às vezes eu quero aprender uma técnica específica. Eu comprei o curso do cara lá, o X, e aí ele dá aula de um jeito que eu não gosto. Eu não consigo prestar atenção nele. É culpa do cara? Não é. É só uma questão de conexão, né? Isso tem Esse tipo de bastante. maravilha só a internet que proporcionou pra gente. Assim, de um modo geral, eu tô super feliz também. Tô super satisfeita. Não acho que eu estaria melhor se eu tivesse dando aula só presencial. Eu acho que se não tivesse rolado tudo isso, talvez eu estaria fazendo as duas coisas, né? Então, pra mim tá super legal, eu tô super feliz também. Sim, eu acho muito legal. Eu gosto dos dois, o presencial online, para mim, assim, é bem legal. E essa parte do online é o mais legal, você alcançar pessoas que você não alcançaria, assim, é o mais bacana. E entregar para Sim, muito mais gente ao mesmo tempo, né? Você fazer uma aula gratuita, pô, você está ajudando muita gente, sabe? sim. E Por falar em aula gratuita, deixa eu fazer um convite para quem está assistindo. Estou preparando um curso novo gratuito. Para quem não sabe, eu tinha um curso gratuito entre o mês de abril e maio, acho que foi, né? Com um mês, 2 meses. Eu fiz esse curso pelo Telegram. Na verdade, eu fiz assim: eu entreguei um módulo inteiro de um curso fechado que eu tenho pago. Eu entreguei esse módulo de graça para os alunos lá no Telegram e foi muito legal a experiência.
Foi minha primeira experiência, na verdade, né? Foi muito enriquecedora essa experiência, porque eu pude, além de ajudar as pessoas, né, os alunos, né, que não estavam entendendo muitas coisas do conteúdo, eu consegui colocar à prova o que eu queria ensinar. Então, eu pensava, né, será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho mudar alguma coisa? Então, eu fiz tudo isso ali no curso gratuito. E eu vou fazer mais um curso gratuito, só que bem curtinho, no final agora entre o final agora de julho e o começo de agosto. Eu ainda não defini a data, mas eu vou avisar para vocês através lá do grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp novo, ele tá na minha bio, no link da bio. Então, para quem quiser entrar, estiver assistindo, quiser entrar lá para ficar esperto, esperando abrir as vagas, eu vou avisar lá no chat. Que banco barulhento. Eu vou avisar lá. Banquinho de bateria é só barulho. Passar um óleo. Então é isso, pessoal. Quem quiser, todos. Vou trocar de banco aqui. Deixa eu ver se isso aqui é melhor. Para quem quiser, então, participar do grupo de WhatsApp, o link está lá na bio. É só clicar lá na bio que já vai direto lá para o WhatsApp. Sem enrolação. Me arrependi de ter feito aquele curso no Telegram. Era muita coisa, muito. Entra aqui, entra ali. Devia ter feito direto no WhatsApp. É bem mais fácil. Muito, muito, muito foda isso aí. Tipo, fazer curso gratuito, tem gente que não entende essa parada, né? O cara fala assim, pô, mas você tá dando aula de graça. Como é que é isso aí? Você tá me enganando. Tem gente que acha que você tá enganando, né? Fazendo curso de graça. Pô, tem pegadinha nesse negócio. Mas não é. Eu faço live, ó. Desde essa época do curso eu adquiri o hábito de fazer live todo sábado, né? Eu fiz domingo uma época e voltei pro sábado agora. Todo sábado, 5 da tarde. Eu já perdi as contas. A maioria não, porque o IGTV começou a salvar há pouco tempo, né? Tem 1 mês, 2 meses pra cá. Mas, sei lá, já deve ter chegado a umas 12 lives já que eu fiz de aula, assim, gratuita. Basicamente de abril pra cá, assim. Todo final de semana eu fiz. Acho que eu não fiz semana passada, né? Que eu fiquei doente, que eu fiquei com o pescoço inchado. Eu não quis fazer, porque é muito vaidosa, né? Não quis fazer. E uns 15 dias atrás eu não fiz também, porque foi o final de semana que eu fechei para dar aula para os alunos que tinham acabado de entrar no curso fechado e tal. Eu ia ficar louca, né? Com filho, alunos à distância, alunos presenciais que estão à distância. Era muita coisa para eu gerenciar. E eu abri mão de dar aula esses 2 sábados só. Então, acho que deve ter sido umas 10 lives aí que eu já fiz. E vou fazer esse sábado de novo. E vou continuar fazendo todo sábado. É uma aula gratuita que você entra, vai ter o meu tema lá que eu vou falar, e você pode perguntar e eu vou falar o que eu sei, né? Então... Eu acho muito legal essa parte de live, porque também mostra o jeito que a gente dá aula. Além de ser... E a real é essa, você dá aula gratuita, né? Alguns alunos procuram falar, professor, eu quero fazer aula com você, mas eu quero fazer aula sozinho, eu quero fazer aula individual. Quanto é? Porque aí isso é cobrado, obviamente, né? Mas é uma forma também da gente se divulgar, né? Eu divulgo muito meu trabalho, assim. Sim, é uma super divulgação, importante. O jeito de você dar aula, né? Sua divulgação não é só um flyer que está escrito dou aulas de piano. Você tá falando, você tá mostrando como você dá aula para as pessoas. Então, acho que esse é muito legal da live. E fora que você consegue ter uns feedbacks na hora. Assim, o que eu mais gosto da live, de fazer, eu tenho pegado esse hábito de fazer live toda semana também. Eu acho que eu devo estar na 5ª ou 6ª agora aí, seguida. A minha live é de segunda-feira às 7 horas da noite. Toda segunda às 7 horas da noite eu tenho uma aula. E a última agora foi sobre organização de estudo e tal. E aí no meio das aulas você tem as perguntas, né? E aquilo ali te traz um feedback e às vezes até um assunto para você discutir
Porque você vê que são dúvidas das pessoas que são dúvidas super comuns, assim. E que você pode fazer uma próxima live só falando sobre aquilo e tirar a dúvida dela, que pode ser dúvida de mais pessoas, né? Isso também mostra o jeito que a gente dá a aula. E quem, logicamente, quer fazer aula comigo, com você, é uma coisa mais particular, aí essa pessoa vai entrar em contato e vai conversar. Mas a ideia da live, a ideia dos cursos online não é enganar ninguém, sabe? A gente está entregando um conteúdo que a gente acha que é pertinente. Se você gosta do nosso trabalho, você vai lá e faz aula com a gente, né? Mas uma coisa não... Até porque, né, se a gente quisesse ser rico, a gente não tava fazendo, não tava dando aula de música, né? Verdade seja dita, né? Primeiro que a gente não era músico, segundo que a gente não estava dando aula de música. A gente faz porque a gente ama mesmo, viu, gente? Não é para ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro, não, porque só para ganhar dinheiro tem outras formas mais inteligentes. Com certeza. Vamos ler mais perguntas aqui? Olha, você foi inteligente, eu tô aqui. Quanto tempo a gente tem ainda? Não faço ideia. Dá uma olhada no horário. Deixa eu ver aqui. Puxa para baixo. Já são 9h07. Eu acho que vai cair 9h10, né? 9h20. Acho que foi 9h20 daqui a pouco. Tranquilo, vamos ler mais perguntas aqui. Uma ou duas aí, se tiver. Fábio Carvalho perguntou aqui: qual o seu batera favorito? Cara, facilmente Neil Peart, sim, facilmente. Mas eu tenho, sei lá, um top 5, assim, que são os meus favoritos, que aí Mike Portnoy, Nico McBrain, Achilles Priester, bicho, são vários. Eu gosto só os muito... roqueiros. Eu sou metaleiro mesmo. Sou metaleiro mesmo, não tem problema com isso. Aliás, curiosidade sobre Pedro e Carol. Nós já tivemos bandas juntos há 10 anos atrás. Sim. Nós tínhamos uma banda de heavy metal, eu era tecladista. E Pedro era, obviamente, o baterista. Tocávamos músicas complicadas. Sim, bastante. Mais perguntas? Rodrigo Costa aqui falou mais aqui, vamos lá. Eu vou aprender bastante aqui, só tenho 1 ano com as aulas. Cara, a gente está sempre aprendendo também. Se tiver coisa para compartilhar com a gente, só vai enriquecer a nossa experiência aqui hoje. Mais comentários, vamos ver se tem mais perguntas. Só para a gente não encerrar a live sem responder. Tenho curiosidade em ver uma partitura de bateria. Cara, a única coisa que é diferente é a clave, tá? Porque a partitura do piano, né? Você é pianista, né? Que vocês usam as claves de sol e fá, a gente usa a clave de percussão. Ela, em vez de são duas barrinhas assim, né? Em vez de notas dó, ré e tal, a gente usa as peças como notas. Então, cada peça tem uma posição na coisa. Eu vou até mostrar que ficou numa live, ficou na lousa aqui, ó, na sala. O desenho lá. Ah lá. Essa é a partitura de bateria. Esse desenho é muito legal. Ficou lá, eu não apaguei mais no Z. O Fá é o bumbo, o Lá é o surdo. Isso. O Dó é a caixa, é isso. Caixa, é isso. Você tem aí o Ré e o Mi são os como é que chama? Tom 2. E aí aqueles xizinhos ali também são notas, só que são representações de pratos, tá? O tambor, quando é tambor, você tem essas as cabeças normais, né, as bolinhas, e quando você tem prato, você tem X. São representações da bateria. Essa é uma partitura de bateria. É muito legal essa representação. Ó, vai acabar em 25 segundos. Quer abrir Olá! Não, vamos despedir, acho que a gente já falou tudo. Beleza, beijo galera. Beijo pra vocês, gente. Obrigada por ficar com a gente. Tudo. Qualquer coisa, manda inbox aí pra gente, tá? A gente beijo. vai se falando. Valeu. Tchau. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau.